No que consiste a pensão alimentícia e quem tem direito de receber esse recurso, afinal? Esses são um dos questionamentos para a doutora Fabíola Fortes. Quando se fala em divórcio, que foi o nosso tema do último bloco aqui de direito de família, se pensa automaticamente em pensão alimentícia. Mas afinal, o que é a pensão alimentícia e quem tem direito a esse provento? Para conversar hoje aqui sobre esse tema, eu recebo mais uma vez no Sinta-se Bem a advogada especialista em direito de família, doutora Fabíola Fortes, que entende tudo sobre o tema. Seja bem-vinda novamente. Obrigada. Pensão alimentícia, há muita confusão muitas vezes em relação ao que significa esse provento, por exemplo. Alimentício, as pessoas às vezes confundem, é só em relação aos alimentos, digamos, né? Na verdade, é em relação a tudo que se disponibiliza para o ex-cônjuge ou para os filhos, para essa prole, né, digamos assim. Tudo. A pensão, o termo pensão alimentícia, ele engloba educação, saúde, vestuário, alimentação, moradia, lazer, viagens, deslocamentos. Então, assim, situações médicas, dentista, tudo, até um corte de cabelo entra dentro do cômputo de uma pensão alimentícia, né? Então, a gente tem que pensar que a subsistência, né, ela vai ser provida através da pensão que for fixada judicialmente, né, ou que for acordada entre os pais, considerando os proventos, né, a renda de quem paga e a necessidade de quem recebe. Isso dentro da nossa lei se chama binômio necessidade-possibilidade. Necessidade de quem recebe, possibilidade de quem paga. Como é que a gente vai aferir a necessidade, por exemplo, de uma criança? As necessidades de um filho, elas podem ser infinitas. O teu filho pode estudar num colégio que custa R$100 ou num colégio que custa R$6.000 a mensalidade. Então, tudo vai depender da capacidade do provedor, do alimentante, pagar aquela verba. Isto é o que vai determinar como é que essa verba vai ser fixada. E a verba, ela pode ser fixada de duas maneiras. Ela pode ser em espécie, que é em valor depositado em conta, ou ela pode se dar através do pagamento direto das contas. Por exemplo, normalmente quando nós fazemos acordos de alimentos, né, então o casal combina, por exemplo, que, um exemplo, o pai vai pagar uma pensão X reais em conta e também vai pagar plano de saúde e o boleto da mensalidade escolar. Então aí nós temos duas formas de pensão alimentícia, tá? In pecúnia, que é o depósito em conta, e o in natura, que é o pagamento das contas do filho, né? Ou do ex-cônjuge, depende de quem for o credor dessa pensão. Como se estabelece essa questão da pensão alimentícia? Eu te pergunto isso porque hoje, claro, antigamente se falava muito do pai pagar a pensão para o ex-cônjuge, para o filho, porque o homem era o provedor do lar, e hoje tem muitas mulheres que são as provedoras muitas vezes, né? Até ganham mais do que o ex-cônjuge. Como se estabelece isso? Quem paga a pensão e quem recebe a pensão? Como se determina isso? A determinação de pagamento do valor, ela vai ocorrer de acordo com a renda desse pai. Então, por exemplo, se a mãe ganha 10 e o pai ganha 3, o pai vai pagar alimentos proporcional aos 3. E a mãe vai suprir a necessidade daquele filho proporcional aos 10 que ela recebe. Então, não é porque a mãe ganha mais que o pai que não vai haver fixação de alimentos. A fixação de alimentos sempre vai ser feita. Ela só vai obedecer à proporcionalidade. Ela vai ser proporcional à renda. Então, muitas pessoas confundem dizendo assim, o filho custa 1.000, então cada um dá 500. Não é esse o cálculo. É proporcional ao valor. É proporcional. Quem ganha mais
vai pagar mais. Quem ganha menos vai pagar menos. E, por exemplo, né, já que a gente falou sobre a questão da pandemia no último programa, e teve muita gente que perdeu emprego na pandemia e ficou sem recursos financeiros. Se faz um novo cálculo disso, um supre o outro que perdeu o emprego, como funciona? Os avós, entra a pensão avoenga, né, que se fala nessa questão ou não? Depende. Depende. Do direito de família é tudo muito caso a caso, tá? Mas teve um grande número de aumento de revisionais de alimentos. Então, por exemplo, se antes da pandemia esse pai pagava e agora ele perdeu o emprego ou a empresa dele quebrou e ele não tem mais condições de suportar aquela pensão que estava fixada anteriormente, ele precisa fazer uma ação judicial chamada revisional de alimentos, aonde este valor de alimentos vai ser revisado pelo juiz e vai ser readequado para a atual renda e a atual capacidade financeira desse pai. Isso pode acontecer por acordo entre os pais, né? Ou, se não houver acordo, existe a revisional de alimentos que vai ser proposta, e aí a outra parte vai ter toda a instrução do processo para fazer a sua contestação e tentar comprovar se houve ou não alteração de capacidade financeira. Mas existe uma ação que é determinante só para esse assunto, só para esse ponto. O homem, quando ganha a pensão, porque acontece também, né? Acontece. Somente quando ele tem a guarda, digamos assim, a guarda compartilhada, mas a criança mora com ele, ou não? Não, a gente já teve casos aqui no escritório de pedidos de alimentos, né, de ex-cônjuge, né, do ex-marido pedir alimentos para ex-mulher. Mesmo sem filhos? Mesmo sem filhos. Acontece também? Acontece também, né. Também acontece da mulher pedir alimentos, né? Normalmente se fixa, por exemplo, uma mulher de 40 e poucos anos, que tem uma formação profissional, tem uma faculdade. Abandonou a carreira toda pelo casamento. Mas não trabalhou, não se profissionalizou, né? Uma pessoa que está fora do mercado de trabalho. O juiz vai fixar uns alimentos para ela, nem que seja por um determinado período, para se ela se recolocar no mercado e ter capacidade para se prover a sua própria subsistência sozinha, né? E com o homem é essa mesma premissa. Da mesma forma. A regra é a mesma para os dois, né? Um homem que não trabalhou durante o casamento, né? Ou que ficou sem renda, que está sem capacidade financeira, ele pode pedir alimentos para a ex-mulher. Doutora, hoje nós temos muitos autônomos, né? Principalmente aí com a questão da pandemia, as pessoas foram obrigadas a abrir o próprio negócio. Como se estabelece uma pensão nesse caso, quando não se tem muitas vezes um recurso fixo mensal, né? Padrão de vida, tá? Então a gente tem que fazer um levantamento, né? A parte tem que fazer um levantamento, assim, o carro que anda, o tipo de lugar que frequenta, gastos de cartão de crédito. Nós podemos pedir informações para a Receita Federal de imposto de renda, quebra de sigilo bancário para ver movimentação financeira. Então a gente tem uma série de recursos, né, que hoje é tudo muito rápido, né? Então faz o pedido, o juiz defere e vem para os autos ali um espelho financeiro, né, de como que aquela pessoa vive. E eu sempre digo, com dinheiro não existe milagre. Ninguém vai ostentar um padrão de 20 se ganha 2. Se está ostentando 20, é porque tem que ter uma renda muito próxima daquilo ali. Então, eu brinco, né, que tem às vezes o manto da pobreza, né? Que quando entra uma ação de alimentos, né, sempre vem, não tenho condição, não posso pagar. Mas aí anda num carro caro, faz viagens, né? Ostenta um padrão de vida mais elitizado, né? Então, assim, a prova, ela não é uma prova fácil de se fazer, né? Ela é trabalhosa, mas a gente tem muitos meios de se comprovar padrão de vida e sim, receita. E hoje com mais rapidez também. Sim, é muito rápido. Para a gente encerrar, então, para quem tem dúvidas em relação à questão da pensão alimentícia, sempre procurar um advogado para saber exatamente quais são os seus direitos. Sempre o melhor caminho sempre é a informação. Obrigada pelos Eu que agradeço.